E nesta semana, o ex-presidente Lula concedeu uma entrevista coletiva a blogueiros, youtubers e jornalistas da mídia progressista. E a nossa colega Thalita Galli, que é jornalista e apresentadora do Bom para Todos aqui na TVT, participou desta coletiva de imprensa. Boa noite, Thalita. Prazer em falar contigo. Agora te entrevistando do outro lado. Tudo bem? Tudo bom, Cosmo? Tudo bom, Maria? Tudo Maior bem. honra estar aqui com vocês. É sempre um prazer participar do Revista. E agora nesse outro papel, né, de entrevistada, que eu já adianto, não é o papel que eu me sinto mais confortável, sabe? Acho que vocês entendem. Eu estou sempre no papel de questionar, mas estou aqui para tentar contribuir um pouco com vocês também. Thalita, a gente estava falando agora há pouco com o professor Paulo Sérgio Pinheiro, né, que foi secretário de Estado dos Direitos Humanos no governo de Fernando Henrique Cardoso e também professor aposentado da Universidade de São Paulo, falando sobre essa questão do Comitê de Direitos Humanos da ONU. Você participou da coletiva de imprensa antes desta decisão do comitê, né? Então, vamos falar um pouco desta coletiva. Você esteve lá presente, mas já havia uma expectativa no ar dessa decisão do Comitê da ONU, não é, Thalita? Não havia, Cosmo. Eu estava doida por essa notícia. Saiu um dia depois. Eu até brinquei. Se tivesse essa notícia ali na coletiva, é claro que a gente ia rolar em cima, né? Deitar e rolar em cima. Então, mas não tínhamos essa notícia. A gente tinha uma expectativa grande, na verdade, existia, né, uma expectativa em relação a Lula falar sobre o caso Daniel Silveira, na verdade, né, porque ele tinha saído ali no final de semana, Lula não tinha dito nada, né, até segunda-feira, e daí na terça-feira ele se pronunciou pela primeira vez em relação ao caso Daniel Silveira. Diz que foi um ato estúpido de Bolsonaro, né, que quis fazer graça ali, concedendo o indulto a Daniel Silveira. Então isso repercutiu bastante, porque foi, de fato, o primeiro momento em que ele falou sobre esse caso Daniel Silveira. E me chamou bastante atenção ali no momento, né? Repercutiu muito na grande mídia e nas mídias progressistas também esse fato. Mas não tínhamos ainda essa questão específica da ONU e relativa a Sérgio Moro e relativa a todo esse processo que Lula tem sofrido, né? E que desde o princípio ele tem se posicionado, ele tem tido muita confiança na justiça. Então, realmente foi um fato muito importante, mas eu não tinha essa notícia ali. Isso, né, Thalita? Porque era a notícia que ia poder ser repercutida, né, naquele momento. Da semana, inclusive, né? Exatamente. Thalita, eu queria saber um pouco do clima desse encontro. Isso porque a gente sabe que os convidados, os comunicadores, youtubers, influenciadores, foram ali selecionados, escolhidos. Acho que é importante dizer isso também, né? São pessoas que trabalham com a comunicação progressista no país. Isso inclui a gente, isso inclui você. Mas eu queria que você contasse um pouco, porque tinham jovens influenciadores, né? Pessoas que estão fazendo sucesso no YouTube, no TikTok, no Twitter. Quem eram essas pessoas? Como que estava o clima? E como foi essa relação com o ex-presidente Lula? Olha, foi muito bacana, né? Porque, de fato, reuniu esse pessoal youtuber e nós, jornalistas da imprensa progressista, né? Então, entre nós estávamos a TVT, né? Eu representando a TVT, Rádio Brasil Atual, o Fernando Brito, do Tijolaço, também participou ali com a gente, a Nina Fidelis, do Brasil de Fato, e a Conceição, que é do Viomundo. Então, éramos em 4 jornalistas. E os youtubers, foi muito bacana porque teve uma representatividade grande em relação a várias partes do Brasil. Então, eram muitos os youtubers que representavam ali o Nordeste. Então, isso foi muito bacana. E são pessoas, né, os youtubers principalmente, são pessoas super carismáticas, né? Estão muito acostumadas a lidar com o público, então são super simpáticos, todos muito legais. Eu já tinha entrevistado alguns deles, então a gente já se conhecia, então isso foi bacana. E eles, assim, vendo Lula, muitos, pela primeira vez. Então, foi uma relação muito bacana, né? Eu entendo o João, que é do Clique Política, do portal Clique Política, e ele falou, ele estava assim muito animado, muito entusiasmado, porque foi a primeira vez que ele teve esse contato com o presidente Lula, né? Ele veio do Nordeste, não me lembro de qual estado agora, mas ele estava bastante animado, isso foi muito bacana.
A Rony Telles também estava lá, do canal Rony Telles também, tem uma super repercussão na internet. A gente estava com o Carlito, historiador também, que tem um canal em que ele fala bastante sobre política, além de falar sobre história. E a gente tinha 2 jovens ali, que é o Luíde, do Luíde Verso, e a Laura Sabino, que também tem um canal ali que fala muito com juventude. Principalmente esses 2, né, que tem um canal assim, muito voltado para a juventude, né, que tem essa questão geracional de fato. E foi muito bacana, porque é isso, eu acho que Lula e a campanha têm essa intenção, de fato, de conversar com a juventude, né? A gente tem acompanhado esse processo, até agora, dia 4 de maio, os jovens de 16 anos têm esse prazo para tirar título de eleitor, e está todo mundo muito forte nessa campanha, né? Então, trazer os jovens, trazer esses canais que têm a ampla divulgação entre juventude, entre jovens, foi bastante interessante. E eles, claro, fizeram questionamentos ali que tem a ver também com esse público, né? A Laura trouxe esse questionamento de criar pontes com a juventude. Lula citou bastante Heliópolis, né? Aquela visita que ele fez a Heliópolis, em que ele esteve reunido, inclusive, com a juventude negra, periférica, organizada, e que foi um momento bastante importante da campanha, né? Para se aproximar em relação, na minha opinião, para se aproximar com a juventude, né? Então, é isso, era um clima bastante interessante, muito legal. Acho que os youtubers acreditavam que fosse ser uma conversa mais aberta, mas a gente que participa de coletiva sabe que tem essa questão, né, de que cada um tem que fazer o seu questionamento, tem um tempo ali de pergunta e resposta, e Lula fala bastante, a gente sabe, né, então foram 3 horas, teve uma rodada só de pergunta e foram 3 horas de respostas por parte de Lula, então foi uma maratona para ele, que claro, ficou cansadíssimo, a gente teve um almoço depois com ele, inclusive, mas ele estava bastante cansado, dava para perceber, mas foi muito bacana, porque daí sim, foi um momento mais de descontração, de conversar, ele falou bastante sobre o Nordeste, os youtubers trouxeram experiências e vivências de cada um deles. Então foi um clima super bacana, super legal, e fazendo essa mescla, né, do jornalismo progressista nosso, né, com os canais de YouTube. Da coletiva, né, do ex-presidente Lula, estava aqui fechando o jornal da rádio e tal, e aí naquela mais ouvindo o tempo todo. E eu achei, a minha impressão, pelo menos quem estava do outro lado, né, aqui atrás, vendo, aliás, observando, acompanhando, que ele estava muito sereno. E quando eu falo sereno, eles não estavam menos ou mais enfático, não. Ele sabia com clareza exatamente na resposta para cada pergunta, principalmente quando se referia aos jovens. E essa serenidade dele, que mostrou um ponto de equilíbrio, eu achei sensacional e também repercutiu. Falei com outros colegas também e eles acharam a mesma coisa. Você presenciou isso? Você também achou isso? Não achou? O que é que você pode falar pra gente? Sim, eu acho que ele estava muito sereno, assim, entusiasmado em responder, né, cada questionamento que era feito. A gente sabe que Lula gosta de ser cutucado, né? Ele gosta de responder essas perguntas mais assim, mais cabeludas e tal. Então, assim, ele estava gostando, parecia, de dar as respostas, de ser questionado sobre diferentes assuntos, né? E alguns pontos saltaram. Inclusive que não vieram de perguntas, mas que ele acabou trazendo durante a fala dele, que foi essa questão do sigilo, né, que saltou bastante, ele falando que vai quebrar sigilos impostos por Bolsonaro agora durante o governo, e a gente sabe que são vários, isso pegou bastante, né, repercutiu muito, ele falou, a gente sabe que são muitos os sigilos, né, tem o sigilo da viagem à Rússia, tem o sigilo em relação à carteira de vacinação dele, tem sigilos em relação a Pazuello ali no Ministério da Saúde, então foi um ponto importante, eu acho que chama a atenção do eleitor, inclusive, né? Porque há essa indignação a cada vez que Bolsonaro coloca sigilo em alguma informação, que a gente aqui, a sociedade, quer saber, quer ter acesso, quer ter mais transparência, né? Então foi um ponto importante. Ele falou sobre questões que ele está muito acostumado a falar, né? A questão da fome, então eu achei muito interessante ele trazer essa preocupação novamente com a questão da fome, e eu achei muito interessante, fazendo um link, inclusive, com a pergunta que eu fiz. Eu trouxe essa questão do combate ao racismo, né, como isso foi muito forte durante os governos Lula e Dilma, e essa estrutura de combate ao racismo, de políticas de
de igualdade racial, né, de promoção de igualdade racial, tudo isso foi destruído nesse último governo. E ele citou essa questão da África, né, da reparação que é devida à África e aos negros aqui no Brasil, mas falando que é muito importante a gente estabelecer essa conexão com a África de solidariedade, de transferência de tecnologia. E eu acho isso muito importante também quando a gente fala sobre a questão da fome mundial, né? Ele traz também essa questão da fome aqui no Brasil, e a gente sabe que existe uma questão de fome mundial. E ele falou que vai retomar tudo isso num futuro governo, num possível e futuro governo. Essa transferência, principalmente, ele citou assim, olha, eu queria que a savana africana tivesse o mesmo potencial produtivo do cerrado brasileiro. E a gente estava prestes a fazer isso, né? A tentar essa transferência de tecnologia para tornar o lugar mais produtivo, mais rico, para, claro, ter essa produção de alimentos que curam o problema da fome, né? Então, assim, eu acho que ele trouxe muitas questões importantes que vem trazendo já durante a campanha também, né? E de uma forma muito serena, que eu acho que foi propiciada pelo clima da coletiva, de fato, que foi um papo gostoso, foi um papo aberto ali com os youtubers e com a gente jornalista. Que outro dia ontem, na verdade, com um amigo que foi um papo entre amigos, né? Quase isso, né? Porque você sabe que a gente tenta sempre trazer algumas questões assim, cutucando de fato, né? Claro. Então, assim, no meu questionamento, por exemplo, eu quis saber, no dia anterior, ele citou carnaval, né? Como o carnaval tinha sido importante, trazendo essas questões referentes a religiões de matriz africana e a população negra, o respeito à população negra, né? E eu quis trazer no meu questionamento a questão da violência policial contra negros, né? Porque no dia anterior, um garoto de 18 anos tinha morrido ali no Jacarezinho, no Rio de Janeiro. Um garoto de 18 anos, pai de um menininho de 4 meses, os relatos são de que o policial atirou e saiu rindo sem prestar qualquer tipo de socorro, né? E eu tentei trazer esse questionamento, mas Lula acabou respondendo num plano mais amplo, falando sobre reparação, de fato, ao povo negro aqui no Brasil, né? E não falou tanto sobre a violência policial. Então, é uma conversa entre amigos, mas eu queria que ele tivesse falado mais sobre violência policial, entendeu? Diga. Não, até porque a violência policial, uma das raízes dela é a guerra às drogas. E vamos lembrar, claro, que foi em 2006, a assinatura pelas mãos de Lula, que a lei de drogas piorou, né? Sim. Espero que ele reveja, inclusive. Né? Exatamente, é um ponto. São esses temas, Maria, que às vezes eu acho que se tornam tabus sem precisar se tornar, sabe? Sim. Eu acho que são pontos que têm que ser discutidos agora em campanha. Vamos ver se mais para frente, né, quando for lançado de fato o projeto político da chapa Lula-Alckmin, a gente vai poder se aprofundar nesses questionamentos, né? De saber de fato qual vai ser a política de guerra às drogas adotada, se vai continuar sendo a que foi adotada lá no passado, que se mostrou errática, né? Não deu certo de fato. Tem essa questão do aborto, saúde pública. Eu, enquanto mulher, enquanto feminista, eu acho muito importante trazer essa pauta num momento como esse. Eu sei dos perigos que ela traz, eu sei dos riscos que essa pauta traz, porque é encarada como uma pauta de costume, né? E não deveria. É uma pauta de direito civil, de cidadania. Então, eu acho que, assim, são pautas importantes a se trazer durante esses próximos questionamentos que serão feitos em relação a Lula, né? Agora, como candidato, dia 7 eles lançam a chapa, né? Lá na frente, em junho, eles se colocam como candidato, de fato, e acho que vai ser momento, sim, de trazer essas questões que eu considero importante. Eu, enquanto mulher, enquanto feminista, enquanto jornalista, acho importante de tocar, sim. Não, claro, com certeza. A gente precisa encerrar, só tem uma última curiosidade. Em algum momento, que você mencionou, em algum momento foi falado alguma coisa sobre a chapa Lula-Alckmin, que tem gerado tanta polêmica? Você sabe que a Nina, do Brasil de Fato, né, ela trouxe o questionamento sobre até que ponto esse encontro com Alckmin, né, essa aliança com Alckmin, tornaria a candidatura mais conservadora, né? Não vou dizer que ele respondeu objetivamente a isso, não. Mas a gente entende, ele traz isso também na fala dele,
da necessidade do momento, né? O que o momento pede, que é essa união de forças Sim. políticas democráticas para a derrota do autoritarismo que a gente vive hoje, né? Então, assim, resumidamente, Maria, foi o que ele trouxe quando respondeu em relação à chapa Alckmin, foi isso, que agora vai ser lançada ainda, né? Então, a gente ainda vai ter muito a questionar também sobre isso. Com A certeza, semana inteira. a semana inteira. É isso, essa foi Thalita Galli, jornalista, apresentadora do Bom para Todos e que já ocupou essa bancada também. Thalita, muito obrigada pela participação, até breve. Até, pessoal. Um beijão para você, Cosmo para você, Maria. Bom trabalho para vocês. Até uma próxima. Abraço. Tchau, tchau. Até.